Oi, gente, vim mostrar a segunda parte da bolsa, ó, fechamento todo dela, com a estrutura, colagem, ficou com o bolsinho aqui. A colocação, toda a costura dela em volta, colocação do fecho. Coloquei essa alça aqui em sintético. Aí no próximo vídeo eu vou mostrar como que eu faço uma alça pra ela, pra quem não tem balancim, ou a alça em sintético. Então, no próximo vídeo eu mostro como que eu fiz a alça. Vamos lá pra segunda parte. Aqui eu fiz o molde do que eu tenho que cortar do estruturador. Então o molde, ele é menor do que a parte do crochê. Ó, eu corto assim, coloco o crochê em cima e corto o molde, que eu guardo, vou fazer outro, eu já tenho, da parte do fole. Aqui, ó, da parte maior. Eu corto o molde e tiro 1 centímetro menor. Então eu coloco assim em cima da folha, corto o molde, né, risco, corto, e depois eu tiro 1 centímetro. Depois dele cortado do tamanho original, eu vou me colocando aqui a fita métrica 1 centímetro, vou riscando, e depois eu tiro 1 centímetro de todo o molde para poder ficar menor do que o tamanho original da peça. Ela fica assim. Então, com o tamanho do molde, eu corto o forro, né? Maior 1 centímetro, mais do que 1 centímetro. Porque o forro tem que ficar... Eu vou cortar também, ó. Esse aqui é o estruturador, né? Que é o recouro. Eu vou cortar o recouro também menor do tamanho do molde, né? Esse molde aqui é para cortar o estruturador. Então fica aqui a parte do... Então fica assim a parte do estruturador no crochê. Eu tenho que deixar sempre sobrando para poder depois eu fechar a peça. Então antes de colar o estruturador no forro, eu coloquei um bolsinho, né? Precisa ter a máquina de costura, quem não tem, eu fiz aqui um bolsinho, ó. Eu vou cortar um pedaço de tecido de 14 por 18. 14 centímetros por 18. E eu vou virar pelo avesso, isso aqui é só um exemplo. Viro pelo avesso e costuro as duas laterais. Depois eu viro pro lado direito. E preciso aplicar aqui. Eu aplico o bolso nessa parte, no caso dessa bolsinha, ó, a 13 centímetros da base aqui do tecido do forro. Então, marco 13 centímetros, risco aqui e vou aplicar aí eu vou medir aqui, ó, o forrinho aqui, o bolso aqui, e faço uma marcação aqui embaixo, que é o final do bolso. Aí eu tiro e vou ter que costurar o bolso assim. Aí eu coloco aqui, marco de novo 1 centímetro pra cima. Então, eu costuro o bolso, depois que eu marquei aqui o final do bolso. Marquei assim o final aqui do bolso. Eu coloco o bolso assim, 1 centímetro pra cima e costuro aqui. Prendendo o bolso aqui no forro. Depois eu viro o bolsinho assim. E costuro aqui essas duas laterais. Então fica assim. O acabamento aqui fica pra dentro e aqui fica aqui na parte de baixo. Aqui embaixo eu não faço acabamento lá dentro no bolsinho.
Porque eu dobro ele, costuro ele aqui, viro e ele fica assim. Então já tá com o bolso, agora eu vou colar o estruturador. Posiciono aqui no forro. Eu uso essa cola, que é a cola de contato. Coloco aqui dentro, boto um tecido e coloco um elástico aqui. Só que esse elástico depois arrebenta. É bom colocar um tecido, um barbante que é mais resistente. Então eu coloco o tecido aqui, ele fica tipo um pumpzinho. Então eu colocando o tecido, ele fica tipo um rolon, né? Aí eu vou passar aqui, colocar um papel aqui embaixo, passo a cola no estruturador e no tecido. Passo aqui nas duas partes. Essa cola ela precisa dos dois contatos, das duas partes para poder colar. Então passei a cola, tem que esperar ela evaporar, secar um pouquinho. Aqui eu já coloquei a cola, já costurei. Então o folha aqui ficou assim, ó, com espaço para poder fechar a peça. Enquanto ela evapora aqui, eu vou colocar o fecho. O fecho eu vou colocar, deixa eu medir aqui. Marco aqui o fecho. Com esse fecho aqui, eu achei o tamanho dele, ó, aqui de 3 centímetros. Marco o meio, né? Tem que marcar o meio da peça. 3 centímetros pra cá. E aqui ficou com 7 centímetros aqui nessa lateral. 7 de cá. E posiciono o fecho. Eu coloco aqui essas duas partes. E abro aqui as perninhas. Então, eu coloquei o fecho. Eu tenho que colocar o fecho antes de colocar a estrutura. E vou costurar aqui, terminando de fechar. Que eu tinha fechado tudo. Antes de colocar o fecho, tive que abrir a costura para colocar o fecho. Tem também esse fecho aqui, que é mais comum, de imã. Esse aqui encontra em qualquer lugar, qualquer armarinho. Então, esse aqui, que é a parte da fêmea,
Eu colocaria aqui nessa parte, vou ter que colocar mais pra cima, né, se fosse aqui o caso. Tem que medir direitinho. E o macho eu colocaria aqui em cima da estrutura, para quando vier aqui, ele prender aqui. Ele ficaria aqui em cima, eu posiciono ele em cima da estrutura, do forro já com tecido. Então tem essa outra opção desse fechinho de imã. Então aqui eu já coloquei o fecho, termino de costurar aqui. Ó, e aqui já tá, coloco o dedo assim, ele já não pega mais. E vou fazer aqui, colar aqui as duas partes. Só fazer assim que ele cola. Então, ó, ficou colado o forro com o estruturador. Agora eu vou costurar aqui. Coloquei aqui o fecho. Os dois parafusos. Como o parafuso é bem pequenininho, eu não tenho a chave de fenda, então eu coloco com estilete. Ele encaixa direitinho e dá pra colocar o parafuso. Então, ó, colocadinho. Agora eu vou costurar. Aqui dá o espaço, ó, coloco assim. Dá pra tem que ter um espaço para costurar aqui o forro. Então agora é costura. Pego um lado aqui. Pego do lado do crochê e aqui nessa paredinha aqui do forro, eu pego o tecido. Pego aqui um pontinho no crochê. Costuro toda a peça. Vou acertando aqui para não
Às vezes eu costuro aqui, eu pego uma linha, deixo do lado de cá e começo a costurar do outro lado também. Então eu vou costurar aqui essa parte, terminar de costurar esse aqui. Antes eu vou colocar uma etiqueta, tem etiquetinha aqui, vou colocar a etiqueta aqui. Pra pegar aqui a linha, pra costurar a etiqueta, eu pego aqui essa pontinha da linha de polipropileno. Aqui dentro tem um fiozinho, você consegue desfazer. Ó. Desfazer o fio e com esse fio eu costuro aqui, prego a etiqueta aqui. Coloquei aqui na bolsa preta antes de montar. Antes de fechar aqui eu vou costurar a etiqueta. Eu coloco 2 pontinhos do lado de cá e 2 pontinhos do lado de cá, do outro lado. E a costura, ó, fica assim. Tudo costurado. Então eu vou costurar e volto pra fechar a peça. Então, eu separei aqui 2 metros de fio. Está tudo costurado, eu já fechei aqui esse lado. Eu começo aqui, pegando aqui no cantinho. Deixo aqui um pedaço para poder arrematar depois. E vou pegar a parte de dentro das correntinhas. Pego aqui. E vou prendendo as duas partes. Unindo, né? No caso aqui, essa bolsa, ela deu a quantidade de correntinha do lado do fole quanto do lado da estrutura dessa parte aqui, deu a mesma quantidade. Então, ela vai casar certinho lá, na parte de lá. Se der diferença, eu conto aqui 20 pontos, marco aqui, coloco o marcador, mais ou menos uns 20 pontos, para poder ver se vai sobrar algum ponto. Que sobrar, eu faço aqui, eu faço assim. Por exemplo, tá sobrando 2 pontos desse lado de cá. E aqui eu tenho sobrando 1, eu pego aqui, ó, costuro pra lá. Tá sobrando 1 ponto do lado de lá, eu pego aqui o mesmo ponto e já passo pro outro, pra parte de lá. Quer dizer, se tivesse sobrando, ó, aqui eu fiz 2 pontos aqui e coloquei os 2 pontos juntos lá. Então ficou 2 aqui para 1. Então ela acerta. Isso eu faço aqui, quando acontece isso, eu faço aqui na parte de baixo. Pode ser que... Ai, cachorrinho. Pode ser que dá diferença de um ponto ou outro, eu faço isso aqui na parte de baixo.
Dá pra apertar aqui o ponto se estiver frouxo. Pra fazer o remate, não tem como eu fazer o remate pela parte de dentro, porque ela já tá toda montada. Então, ó, vejo aqui o ponto tá tudo certinho. Passo pro lado de lá, pro lado de dentro. Aí aqui eu coloco, faço assim, ó. Eu vou fazer o acabamento da linha do lado de fora. Vou passando por alguns fios. Bem. Aí eu vou passando por alguns fios assim. Deixa eu passar pro lado de cá. Preciso passar por alguns fios para ele ficar seguro aqui e não desmanchar. Depois que eu passar por alguns fios, eu vou arrematar esse aqui. Aí eu corto. Deixo um pedacinho. Tem que ter cuidado para não queimar e encostar perto do outro, senão derrete o outro. Queimo aqui. E vou com a agulha e empurro pro lado de dentro. Aí fica assim. Porque não tem como arrematar aqui, né? Pela parte de dentro. Então vou terminar de fechar toda a peça. Terminei de montar a peça, ficou assim, os cantinhos. Parte de trás. Ó, esse tamanho aqui, ela cabe um celular. Eu fiz já desse tamanho para poder caber. Cabe ele deitado. Pra fechar a peça, pra fechar aqui, eu comecei fechando pela parte de trás. E eu tinha dito que eu tinha separado 2 metros de fio. Então eu separo 2,5 metros. Dá pra fechar ela toda do lado de cá. Aí eu passo aqui, ó, por dentro dos fios, pela parte de dentro. E dá pra fechar toda essa parte aqui também, com 2,5 metros de fio. Bolsinho. Eu coloquei essa alça de sintético, mas no próximo vídeo eu vou mostrar uma alça de crochê. Bem legal para quem não tem como... Não tem o balancinho para colocar essa alça aqui. Então foi assim que ficou a bolsa.